Igreja do Senhor, peço que você abra a sua Bíblia no livro do profeta Daniel. Hoje à noite nós faremos a exposição de todo o capítulo 1. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinear, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxestes alguns dos filhos de Israel, tanto de linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos cadeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo das quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abnego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com os vinhos que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitissem não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por que, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que os dos outros jovens da vossa idade? Assim, porieis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e a água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e o experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhes fez perguntas, o achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até ao 1º ano do rei Ciro. Até aqui a palavra do nosso Deus, meus irmãos. Vamos mais uma vez à presença do nosso Deus em oração. Oremos. Santo Deus, Tu és o dono da igreja, ó Pai. E o Teu povo que foi redimido e lavado pelo Teu sangue se encontra diante do Senhor nesse momento. Nos dá corações desejosos para ouvirmos a Tua lei. Nos dá ouvidos para ouvirmos a Tua voz e assim obedecermos aos Teus mandamentos e aos Teus estatutos. Como também, ó Pai, nos dá olhos para contemplarmos a glória, a majestade e a beleza da Tua lei. É isso, ó Pai, que a Tua igreja ora ao Senhor nesse momento. Ó Deus, eu peço que o Senhor assista esse servo nesse momento com a Tua graça, com a Tua misericórdia, para que eu possa pregar e expor a Tua palavra de maneira fiel, a confrontar os pecados que precisam ser confrontados, a curar mediante o Teu evangelho,
as almas que se sentem doentes e cansadas de lutarem contra o pecado. Ó Deus, eu também peço que o Senhor possa trazer à minha mente que o choro das crianças que se encontram em tua casa nessa noite possa ser um lembrete contínuo quando eu estiver pregando a tua igreja, para que eu possa pregar de maneira simples e clara, para que tanto o menor quanto o maior que se encontra nesse lugar possa ser edificado pelo Senhor. É isso que eu te oro, Pai, em Cristo Jesus. Amém. Queridos, como homens e mulheres que vivem em um mundo que foi quebrado e fragmentado pelo pecado, apesar disso, o Senhor, pela sua providência, nos dá oportunidades e momentos de paz e bonança em nossas vidas. No entanto, engana-se aqueles que pensam que a vida debaixo do sol consiste de uma plena paz, de um pleno gozo e de uma plena bonança. Isso é verdade porque quando nós nos deparamos com situações complicadas e adversas em nossas vidas, nós não sabemos muitas vezes lidar com essas dificuldades. O nosso coração se torna insensível, os nossos corações proferem blasfêmias contra o Senhor, porque afinal eu sou filho de Deus, logo a minha vida ela deve ser uma vida de constância na paz e na benevolência. Não foi assim como nós temos visto na igreja primitiva, onde houve aquele problema dentro da igreja do Senhor no capítulo 15, e não foi assim com os nossos pais no Antigo Testamento. Porque os nossos pais poderiam ter a tendência pecaminosa de achar que, pelo fato de Deus terem tirado do Egito, da casa de servidão, agora eles poderiam desfrutar de uma plena e constante paz na vida debaixo do sol. No entanto, há uma realidade, meus irmãos, que nos persegue, que não se pode esperar constância e estabilidade em um mundo quebrado e fragmentado pelo pecado. Por isso que, quando nós lidamos com situações complicadas e adversas da vida, o que será o termômetro, o que irá medir a verdadeira piedade, a verdadeira devoção e a verdadeira fé para com o Deus que é Criador dos céus e da terra, são as situações adversas. Assim como o Senhor, assim como o pastor nessa manhã nos trouxe exemplos que vêm ao nosso encontro para medirmos o desenvolvimento da igreja do Senhor, nós podemos ter a certeza absoluta que a verdadeira piedade, a verdadeira devoção e a verdadeira fidelidade a Deus se dá em situações adversas, onde a nossa fé e o nosso caráter são provados. Isso faz todo sentido, queridos, porque quando o nosso coração se aproxima do livro do profeta Daniel, é isso que nós iremos encontrar. Nós iremos encontrar um relato de um rei chamado Nabucodonosor que senteou e aprisionou e tornou cativos os moradores de Israel, em especial de Jerusalém. E nós podemos pensar que o Senhor não é soberano sobre a sua criação neste momento. Porque homens foram tirados dos seus lares, homens foram tirados de suas culturas, homens foram tirados da sua devoção ao Deus do pacto, ao Deus de Yahvé, e foram transportados para uma terra onde se adorava a deuses pagãos. Por isso, meus irmãos, tendo em mente que nós não podemos esperar a estabilidade financeira, emocional e também estabilidade, em certo sentido, espiritual, quando nós nos aproximamos do livro de Daniel, nós somos lembrados e nós somos convocados a glorificarmos a Deus, mesmo em um mundo hostil. Novo, meus irmãos. O tema desta noite é um tema simples. Nós somos lembrados, através da exposição do livro do profeta Daniel, em especial o capítulo 1, que nós somos lembrados a glorificarmos a Deus, mesmo em um mundo hostil. E esse capítulo 1, ele se divide em 4 blocos. Não muitas vezes simétricos, não muitas vezes iguais, mas esse capítulo 1 ele se divide em 4 blocos. A primeira parte, que é do verso 1 ao verso 2, nos é relatado a expansão do rei da Babilônia sobre Jerusalém. A segunda parte desse capítulo 1 se encontra do verso 3 ao verso 7, onde nos é mostrado Daniel, o personagem principal de todo o livro, e os demais companheiros que estavam com eles quando foram tirados de Jerusalém. A terceira parte, meus irmãos, desse capítulo 1 se encontra do verso 8 ao verso 16, onde nos mostra a fidelidade de Daniel em um cenário hostil. Que você pode perceber isso de maneira muito clara no verso 8, onde vai dizer que Daniel ele se pôs de maneira
relutante e firmemente a não se contaminar com tanto as limitações como também o culto pagão que se fazia ali na Babilônia. E por fim, meus irmãos, a quarta parte desse primeiro capítulo de Daniel se encontra do verso 17 ao verso 21, onde nos mostra o resultado da fidelidade de Daniel e os seus companheiros. Nós iremos ver com calma e com detalhe essas quatro partes. A primeira dela que nós precisamos ver nessa noite é a expansão do rei da Babilônia sobre Jerusalém. Acompanhe comigo, por favor, novamente a leitura do verso 1 ao verso 2. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Senear, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Nós precisamos entender, meus irmãos, que no ano em que Nabucodonosor, após ele derrotar o rei da Síria, após ele derrotar os egípcios, o rei Nabucodonosor, juntamente com esta nação, estava agora expandindo ao seu reinado, por aquilo que no entendimento deles era o mundo. Então, uma das formas de se expandir o reinado de um rei nos tempos antigos era não somente saquear as propriedades e as riquezas de determinado povo, mas era também levar cativos determinadas pessoas daquela região, daquela nação. Interessante nós entendermos isso, em especial de Daniel. Nos é relatado que o rei da Babilônia, Nabucodonosor, havia destruído e tocado fogo na cidade de Jerusalém. Pelo contrário, a cidade ela permanece intacta. No entanto, os utensílios da casa de Deus é levado para a cidade de Sinear e é depositada no templo do Deus de Nabucodonosor. Nabucodonosor então sitia Jerusalém, derrota e invade aquela cidade, mas não deporta o rei Joaquim. Perceba que o verso 2 irá nos dizer: o Senhor lhes entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá. No entanto, nós não podemos tomar conclusões precipitadas se o texto não nos informa que a cidade ela foi destruída. Pelo contrário, nós vimos domingo passado na exposição que Joaquim ele havia meio que se tornado um rei fantoche sobre Nabucodonosor. E uma das consequências deste rei que se tornou ímpio foi de queimar o livro, a lei do Senhor. De maneira que Joaquim não teve descendência na casa do Senhor. No entanto, meus irmãos, em esse aspecto, nós observamos que o rei da Babilônia estava a governar e a invadir e a saquear o povo de Israel. Nós podemos perceber a soberania do Senhor de forma providencial para a sua igreja. Isso nós podemos notar em uma expressão que nos é dada no verso 2. O Senhor lhes entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá. Por muito tempo, meus irmãos, os judeus haviam confiado no templo e no Senhor, que diziam ali louvar ao Deus de Javé. Apesar das advertências que os profetas, os diversos profetas que o Senhor havia levantado para confrontar o pecado de Israel, apesar disso, eles descansavam e confiavam que eles não seriam punidos por aquilo que os profetas estavam confrontando. Ou seja, eles entendiam que pelo fato de haver um templo em Jerusalém, e uma vez que há um templo, como consequência, a habitação de Deus. E se Deus ele habita nesse templo, logo eu posso concluir que nenhuma dessas advertências cairá sobre mim, cairá sobre o povo de Israel. No entanto, o que nos deixa aqui de forma muito clara, nesse texto em especial, nesse contexto, nesse aspecto histórico do livro de Daniel, é que o Senhor ele é soberano e ele é maior até mesmo sobre o seu templo. De maneira que, apesar do seu templo, ele julgou a sua igreja, trazendo o rei da Babilônia, Nabucodonosor, para punir a sua igreja. Ora, se não é assim, meus irmãos, que muitas vezes nós lidamos com as bênçãos e com as graças que o Senhor tem derramado sobre a sua igreja. Porque no Antigo Testamento, a maior glória do Israel antigo era o fato de o Deus, que é o Criador dos céus e da terra, o Deus pactual, ter habitado entre eles. Ou seja, ter tabernaculado. E daí, eles se apoiaram nessa dádiva. E ora, se não é assim, meus irmãos, que muitas vezes nós nos apoiamos na graça e na misericórdia que nós encontramos no Evangelho de Cristo Jesus. E mais uma vez, eu cito aquilo que
o puritano John Flavel, ele diz, em uma de suas obras, tome cuidado para que a graça do Senhor ela não se torne uma canção de ninar, para que você possa dormir em seus pecados. Porque assim como os nossos pais, eles se apoiaram no fato de haver um templo em Jerusalém, e lá eles poderiam ficar tranquilos, porque nenhuma dessas advertências cairia sobre eles. Da mesma forma, a igreja do Novo Testamento pode cair, muitas vezes, em uma falácia de que é depositar a sua esperança tão somente na graça do Senhor, no sentido de que, uma vez que eu estou sobre a graça, eu posso cometer qualquer tipo de pecado, porque eu serei perdoado por Cristo Jesus. E não é isso que o profeta Daniel nos ensina aqui, através desse contexto. E não é isso que Cristo, no Novo Testamento, nos ensina a respeito da sua graça e da sua bênção que Ele derrama sobre a sua igreja. O cenário sendo montado, meus irmãos, agora nos conduz a 4 personagens que o capítulo 1 nos faz questão de mencionar os seus nomes. Então perceba que, observe comigo, após o rei da Babilônia ter entrado pelo Jerusalém e saqueado tanto as riquezas e os utensílios da casa do Senhor, como também levado com eles homens e mulheres cativos, certamente aqueles homens poderiam cair na tendência de pensar que a promessa sobre o Messias que haveria sobre a sua igreja não está mais vigente. Não há esperança para nós, uma vez que nós estamos sendo julgados por aquele que tem oprimido diversas nações. No entanto, meus irmãos, quando nós olhamos para o verso 3 e o verso 7, que é a segunda parte do sermão dessa noite, é que nós somos lembrados que apesar do pecado da sua igreja, que apesar da idolatria da sua igreja no Antigo Testamento, o Senhor foi fiel ao seu pacto. Da semelhança de Abraão, que estabeleceu e cortou animais, Abraão ele não passou, mas o Senhor, como fiel ao seu pacto, ele passou colocando sobre si a responsabilidade daquele pacto. E apesar da sua igreja não ser fiel aos estatutos e aos mandamentos e aos decretos do Senhor, Deus ele permanece fiel à sua igreja e à sua promessa que foi dada. Por isso, meus irmãos, tendo esse cenário estabelecido, nós então damos continuidade à nossa exposição, que vai do verso 3 ao verso 7. Acompanhe comigo novamente. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária, ou seja, a alimentação diária, das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. E assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o deus de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abidnego. Perceba que, apesar de toda a opressão que o Império Babilônico estava executando sobre as demais nações, você percebe a sutileza de Nabucodonosor em lidar com a nação que ele havia oprimido, a nação que ele havia conquistado. Perceba que, diferente de Faraó, como nos é dito em Êxodo, que oprimiu ao seu povo, a tal ponto que nos é dito que os hebreus eles clamavam a Deus, o que nos é dito aqui, meus irmãos, por esse sentido, pelo rei Nabucodonosor, é que ele não oprimiu aqueles que eles haviam tornado cativos, mas ele deu o quê? Alimentos, permissões para se assentar à mesa das finas iguarias do rei, como também mudou aos nomes daqueles jovens. E essa era a forma sutileza que Nabucodonosor ele efetuava em seu governo, em sua política. Ele não afligia os cativos, eles não simplesmente oprimia aqueles que haviam estando agora sobre o seu governo, mas eles permitiam que eles pudessem ter cargos públicos dentro do reino da Babilônia. O método de Nabucodonosor era deportar a nobreza de cada nação conquistada e integrá-lo no serviço público da Babilônia. Desse modo, meus irmãos, as várias partes do seu império crescente eram governadas pelos cativos.
Perceba que, apesar do reino da Babilônia estar avançando sobre o antigo mundo, derrotando diversas nações, a forma que ele governava aqueles que se tornavam cativos eram colocando os cativos em cargos públicos. E qual é o princípio, meus irmãos, que nós podemos observar nessa forma sutileza de Nabucodonosor governar o seu reinado? E o ponto é, ele não simplesmente oprimia aos derrotados, mas eles davam oportunidade de servir ao seu reino junto à casa do rei. Porque uma vez que o meu nome é mudado, uma vez que a minha língua é mudada, como nos é dito no verso 4, no finalzinho do verso 4, e uma vez que eu tenho os privilégios da mesa do rei, como, pois, eu posso então sentir saudade de casa? Como, pois, eu posso sentir saudade de quem eu era? Essa era a forma pela qual o rei Nabucodonosor ele governava ao seu reino, e em especial para com Jerusalém. O que está sendo nos dito aqui, meus irmãos, essa noite, por meio do reinado do rei da Babilônia, é que o que eles estavam fazendo era mudando a identidade daqueles homens que possuíam Yahvé como o Deus do pacto, como sendo o seu Deus. Ele tirava a cultura, mudava a língua, mudava a alimentação, como também mudava a sua prática religiosa. Nabucodonosor utilizou esse método quando conquistou a Judá. É por isso então que Aspenaz, chefe dos eunucos, que era um oficial-chefe dos serviços públicos, ele tomou os melhores da juventude de Judá e colocou-los em lugar de responsabilidade. Perceba que a forma de Nabucodonosor ele governar, como nos é dito do verso 3 ao verso 7, e também no verso 2, não era apenas saqueando a riqueza, mas era também saqueando o futuro de jovens promissores, para que eles viessem agora a servir à sua mesa, a servir ao seu reinado. Ora, perceba que alguns historiadores, meus irmãos, irão nos dizer que esses jovens, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eles possuem em torno de 12 a 14 anos. Isso porque essa é a idade onde você pode influenciar uma criança, onde você pode ensinar a elas as práticas religiosas que você as pratica. Então, essa era a forma pela qual o rei da Babilônia ele governava ao seu reinado. Ele então não somente saqueava as riquezas, mas também saqueava os adolescentes que estavam tendo a sua mente e a sua cosmovisão em um período de formação. E mais uma vez, meus irmãos, uma vez selecionados, esses jovens eles deveriam ingressar em um abrangente programa de reeducação, onde a importância particular fosse dada a um aprendizado completo da língua e da leitura da Babilônia. No entanto, meus irmãos, perceba o contraponto que nos é dito agora, a partir do verso 8 ao verso 16. Recapitulando, nós vimos na primeira parte do capítulo 1 a expansão do reino da Babilônia e de como era o sistema político, e nós vimos do verso 3 ao verso 7 os personagens, os remanescentes que haveriam de cumprir como descendência a promessa do Messias. E agora nós percebemos, meus irmãos, do verso 8 ao verso 16, a forma como Deus ele cumpriu a sua promessa, mediante a fidelidade desses jovens em não se contaminar, mesmo estando em um cenário hostil. Perceba que isso é um consolo, meus irmãos, para a igreja do Senhor. Nós estamos vivendo em um mundo que é quebrado e fragmentado pelo pecado, em um mundo que jaz no maligno. E daí uma das tendências que nós podemos ter é: não irei ter filhos, porque já que o mundo está cruel, como eu posso então colocar um filho no mundo para que ele seja influenciado por esses homens perversos? No entanto, meus irmãos, o exemplo de hoje nos mostra que mesmo esses homens, mesmo esses jovens, mesmo esses adolescentes, vivendo em um mundo hostil, eles puderam glorificar a Deus. Então perceba o que é que o verso 8 irá nos dizer. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que eles permitissem não contaminar-se. Perceba que, apesar de Daniel, apesar de Ananias, Misael e Azarias estarem em um contexto fora da sua realidade, que era estar em Jerusalém, estar em sua casa, cultuar o Deus do pacto, apesar disso, eles tomaram a ousadia de dizer: não irei me contaminar com as finas iguarias do rei. Isso, meus irmãos, é uma facada no coração daqueles crentes que, num pretexto de tenham vergonha, não defendem
a sua fé em Cristo Jesus. Daí uma pessoa ela te chama para um aniversário, por exemplo, no dia do Senhor. Uma pessoa ela te chama para ir para uma festa, para uma balada, jovens. E daí você diz, eu não posso, é porque eu tenho outras responsabilidades, eu tenho outros afazeres. No entanto, poucas das vezes, meus irmãos, nós nos levantamos e dizemos, eu não irei fazer isso, eu não irei para determinado lugar, porque eu adoro ao Deus Yahvé, que é o Deus do pacto. Perceba que o verso 8 nos mostra que mesmo esses jovens, mesmo esses adolescentes estando vivendo em um mundo hostil, eles puderam glorificar a Deus através da ousadia e da coragem que Deus já havia colocado no coração desses jovens. Por isso que a expressão que é usada firmemente, ou seja, resultantemente, eles resolveram não se contaminar com as finas iguarias do rei. Perceba que o ponto que nós precisamos observar, meus irmãos, quando nós olhamos para o todo da revelação, é que esses adolescentes, eles não decidiram se abster de comerem dos alimentos da mesa do rei, não porque havia uma certa proibição, não porque havia uma certa restrição, porque quando nós olhamos para Levítico, principalmente, onde nos é dado a lei dietética, nós percebemos que não há nenhuma proibição com relação a vinho. No entanto, o que está por trás dessa postura desses jovens é que eu não irei me alimentar desses alimentos que são sacrificados e oferecidos a ídolos. Esse era o ponto. Você precisa entender isso. Por que Daniel e esses demais e esses três companheiros resolveram firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei? É porque aqueles alimentos eles eram oferecidos e rendidos graças às divindades pagãs. Então perceba que Daniel, Ananias, Misael e Azafira, eles até permitiram ter a sua língua mudada. Eles até permitiram ter os seus nomes trocados, que na verdade esses nomes que nos é relatado aqui são nomes de divindades pagãs que eram adorados no Império Babilônio. No entanto, eles não permitiram profanar ao Senhor através do culto. Porque num contexto antigo, o alimentar-se estava associado com adoração. Eu evito determinado alimento, eu evito determinada bebida, para que eu não venha me contaminar e o meu proceder venha se assimilar com o proceder dos ímpios. E essa foi a postura desses quatro adolescentes. Porque uma vez que esses alimentos eram oferecidos de forma pagã a essas divindades, eu não posso ter parte neste pecado. E daí quando você olha para o contexto, meus irmãos, do Antigo Testamento, Israel ela foi julgada, foi oprimida, foi disciplinada por diversos pecados. Mas o principal pecado pelo qual levou a igreja do Antigo Testamento a se tornar cativa dos babilônios foi a idolatria. E perceba o ponto contraste que está sendo estabelecido aqui. Uma vez que a esperança ela foi cessada, uma vez que não há esperança de o remanescente vir cumprir a promessa do Messias que haveria no Novo Testamento, uma vez que não há esperança, o que nos é dito aqui é que esses remanescentes, esses 4 adolescentes, eles não se assimilaram aos pecados dos seus pais, que foi a idolatria. Porque uma vez que eu me assentasse à mesa do rei e bebesse do mesmo vinho e me alimentasse da mesma comida, uma vez que era oferecida às divindades, aos deuses pagãos, eu estaria cometendo o mesmo pecado dos meus pais, que levou a ter essa consequência drástica. Então perceba que, de forma miraculosa, o Senhor em sua providência, ao esses jovens terem permanecido fiéis e dispostos a glorificar ao Senhor, mesmo em um cenário hostil, nos é dito a partir do verso 11, como o Senhor usou aqueles alimentos de forma miraculosa, para que por meio dessa forma miraculosa, eles viessem a ter testemunho, até mesmo diante do rei Nabucodonosor. Então, acompanhe comigo a partir do verso 17. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e a água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens, que comem das finas iguarias do rei, e segundo vieres, age com os teus servos. Alguns teólogos, ao interpretar essa passagem, eles dizem que o Senhor agiu de forma miraculosa para com os legumes e as águas, de forma que a sua aparência, de forma que os seus rostos vieram a ter
uma aparência melhor e mais robusta do que os demais jovens que se alimentavam das finas iguarias dos reis. Então percebam, meus irmãos, que o contraposto que está sendo estabelecido aqui, nessa postura do remanescente, em especial em Daniel, que se pôs firmemente a não se alimentar das finas iguarias do rei. Uma vez que eu me disponho em um mundo hostil, em um mundo que jaz no maligno, a permanecer firme, a glorificar ao Senhor, santificando, obedecendo aos seus mandamentos. Há uma promessa que acompanha para aqueles que obedecem e buscam glorificar ao Senhor, que é a bênção e a benevolência do Senhor, o dono da igreja. Porque diante de um cenário tenebroso, que perceba que o verso 10 irá nos dizer que o chefe do cozinheiro disse: colocaria eu, pois, a minha cabeça em risco? Esse foi o contraponto. Mesmo tendo ameaças de morte, o Senhor os abençoou aqueles adolescentes, porque eles permaneceram fiéis e decididos a glorificarem ao Senhor. E por fim, meus irmãos, após nós termos visto a expansão do reino da Babilônia, os personagens principais, a fidelidade de Daniel e dos seus companheiros, nós iremos ver, por fim, o resultado da fidelidade de Daniel e os seus companheiros e como o Senhor usou isso para abençoá-los. Perceba que, como resultado, cada um dos 4 foi colocado em um cargo de autoconfiança, no qual poderia usar a sua influência para glorificar ao Senhor. O Senhor poderia confiar-lhes tal posição, pois haviam demonstrado ser fiéis no pouco, e por isso eles poderiam ser fiéis no muito. Perceba que, para algumas pessoas, a ideia de se abster de alguns alimentos nesse contexto poderia soar como um exagero. No entanto, o que nos é mostrado aqui, meus irmãos, mediante essa narrativa de Daniel, capítulo 1, é que esses 4 jovens, eles permaneceram e decidiram glorificar o Senhor, mesmo em um aspecto minucioso, porque havia um aspecto de idolatria, de pecado. E por causa dessa atitude de fidelidade, eles foram colocados em um cargo de confiança, como nos é dito a partir do verso 18. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a servir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o rei lhe fez perguntas, o achou 10 vezes mais inteligente e mais doutos do que todos os magos e encantadores que haviam em todo o seu reino. Perceba que uma fidelidade demonstrada no pouco, através desses adolescentes, ecoou-se de maneira que eles foram colocados em um cargo de confiança. E uma vez que eu sou fiel no pouco, certamente eu posso ser fiel no muito. Como eu posso então, meus irmãos, estabelecendo um contraposto? Porque é uma tendência nos nossos corações de desejarmos prosperidade, de desejarmos tempos de paz. No entanto, nós não somos fiéis com o pouco que o Senhor tem nos dado, em meus aflições, em meio à escassez, em meio à redução de salários, e muitas vezes nós cultivamos um coração descontente para com as bênçãos do Senhor. No entanto, o que nos é dado, meus irmãos, de maneira a confrontar o nosso pecado, é que assim como esses adolescentes, eles receberam a bênção do Senhor por terem sido fiéis no pouco. Agora eles foram colocados em um cargo de confiança, e eles podem ser fiéis também no muito. Se não vivermos para Deus agora, nenhum de nós poderá fazer com que uma posição mais elevada se torne mais valiosa para Ele. Se não estamos dispostos a permanecermos firmes e comprometidos com o Senhor, certamente nós não estaremos dispostos quando o pecado bater em nossa porta. Esse é o conflito, meus irmãos, que há muitas vezes em nossos corações. Se não podemos resistir às tentações corporativamente pequenas, se nós não podemos resistir a pecados e tentações pequenas, como nós poderemos resistir a pecados que trarão consequências maiores à nossa alma? Perceba que mesmo esses jovens, eles estando em um cenário hostil, mesmo estando em um cenário de paganismo e de idolatria, eles decidiram glorificar ao Senhor. E talvez a tua alma ela esteja abatida essa noite, pelo fato de você perceber que a tua mentalidade e o teu coração tem sido moldado às paixões e à mentalidade deste mundo.
De maneira que até mesmo quando você cai em um pecado, você lida de maneira antibíblica. Você não recorre a Cristo como teu único Salvador, como aquele que é suficiente para tratar o teu pecado e trazer consolo à tua alma. Mas você busca consolo e paz no entretenimento, maratonando séries na Netflix, em remédios que muitas vezes o teu corpo não necessita, tão somente porque você não reconhece e não busca consolo para a tua alma em Cristo Jesus. E daí você pense, eu já caí em determinados pecados várias e várias vezes. Mas aí você busca o teu consolo. Você busca o arrependimento dos teus pecados em qualquer outra coisa que não o Evangelho de Cristo Jesus. E talvez, jovens, você esteja se sentindo oprimido e esmagado pelas tentações sexuais, de maneira que você não consegue resisti-las, e daí você pensa que não há esperança para você. No entanto, lembre-se, meus irmãos, que o que é nos dito essa noite, mediante o exemplo desses 4 adolescentes, mesmo em um cenário hostil, mesmo diante de tentações, eles puderam permanecer firmes e glorificarem ao Senhor. Isso traz consolo, meus irmãos, e paz, que mesmo diante de grandes tentações, nós podemos permanecer firmes diante do Senhor. Porque não há esperança, não há justiça, não há mérito, não há bondade em você para você receber a benevolência do Senhor como esses jovens receberam. Mas eles tão somente confiaram no Senhor e foram fiéis para com Deus do pacto. Lembre-se, Cristo é a herança do seu povo. Ele será a paz e o consolo para vivermos e glorificarmos ao Senhor, mesmo em um mundo hostil. Ora, se não é isso que o puritano Joseph Alleine ele diz: Cristo é meu e eu sou dele por causa do seu pacto. E uma vez que eu sou dele, eu posso descansar. Não pense, meus irmãos, que você permanecerá firme em tua universidade, em teu trabalho, em teu lar, pelos teus próprios méritos. Mas é somente pelos méritos de Cristo Jesus. Porque assim como foi no Antigo Testamento, assim como foi no período da igreja primitiva, foi Cristo, continuará sendo Cristo e permanecerá sendo Cristo o suficiente para glorificarmos ao nosso Deus, mesmo em um mundo hostil que jaz no maligno. Que o Senhor então nos abençoe e nos dê a ousadia e a coragem, assim como esses adolescentes e esses jovens tiveram para glorificar o Senhor em um cenário hostil. Que o Senhor nos abençoe. Amém.